Vocês estão me ouvindo? Oi, professora Sol. Mari, como é que tá o áudio? Quero saber como é que vocês estão me ouvindo. Boa noite. Me digam de onde vocês estão falando. Se é de faculdade, né? Me mande aí qual é a instituição de ensino de vocês. Olha quanta gente bonita, a Rose lá da Colis. Já vi um dos meus convidados aqui também. Hoje nós vamos fazer uma live diferente, com 2 convidados. Beleza, estamos ouvindo bem. Bom, então hoje nós vamos falar de um assunto, a Lei Geral de Proteção de Dados na comunicação. Então você, Isabela lá da FECAP. Oi, Isabela, tudo bem? Você que não ouviu falar, hoje você vai conhecer o que é a LGPD, para você entender a importância dessa lei, em especial na comunicação. Como nós temos que estar atentos, o que isso vai mudar no nosso dia a dia, tá? Já estou vendo aqui, Universidade Federal de Santa Maria, muito boa noite, Belas Artes, FAPCOM, FECAP, vamos lá. Professor Cláudio, e agora o Dr. Július, que eu estou procurando aqui. Dr. Cláudio já achei. Santa Maria, muito bom. FAPCOM, nosso querido Fumagalli também aqui participando da nossa live, seja muito bem-vindo. Eu acho que eu tenho que chamar um e depois chamar o outro. Dr. Július e depois o Dr. Cláudio. Olá. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa noite. Como vai você? Boa noite, tudo bem. Eu não estou vendo o senhor, eu só estou ouvindo. Opa, será que... Só um minutinho aqui então. Eu acho que ele ainda está processando. Ah, isso é coisa de advogado, fica processando. É verdade, é verdade. Gostou dessa? Gente, gostei. O senhor é muito bem-humorado. Peraí, preciso. professor. Nesse momento. Professor Július, o senhor consegue pedir para participar? Oi, Bia, boa noite. Professor Júlio, o senhor está nos acompanhando? Pede para participar. Boa noite, Lilian Rodrigues. Felipe, o áudio está vazando de quem? Do Dr. Cláudio? Meu, eu estou de fone. O professor Cláudio saiu, vamos chamar novamente. Vamos ver. Aqui, Dr. Cláudio, deixa eu já ver se eu já acho o Dr. Július, que eu não estou vendo aqui. Hoje nós vamos falar sobre LGPD. Dr. Július precisa advogado, Július. Vamos lá. Estou procurando o senhor aqui, Dr. Július. Mas o senhor precisa estar seguindo a nossa página. Vamos ver agora se deu certo. Luiz Fernando, boa noite. Sara Bertolin Rueda, conheço essa menina há uns 27 anos. Érica Bassi. Boa noite, Érica. Dr. Júlio está me acompanhando? Está dizendo que o professor Cláudio não pode participar. Peraí, gente. 10-0 aqui nesse feriado. Agora só falta o Dr. Július.
Vão me deixar sozinha aqui no feriado? Não acredito, gente. Doutor Júlio está nos acompanhando? Cadê os embaixadores do conselho? Casper Líbero, Uni Santana, Fapcom eu já vi, FECAP, Belas Artes. E nós teremos um sorteio no final da live de hoje. Chamem aí os seus amigos, convidem todo mundo. Vamos lá, gente, 10-0 para nossa internet hoje. O que será que está acontecendo? Vamos lá. Doutor Cláudio. Eu conheço o Dr. Cláudio Ramos há muitos anos, desde a Escola Aberta do Terceiro Setor. Já somos amigos há um bom tempo. Eles não me aparecem aqui, eu preciso falar com vocês, né? Nós fizemos uma parceria. Então, Rose, você só está me vendo, mas eu não estou conseguindo chamar aqui nem o Dr. Cláudio e nem o Dr. Júlio. Eu preciso que eles peçam para que eu possa... Oi, Dr. Júlio, pede para participar que eu vou incluir o senhor aqui. Oi, Luana, agora eu vejo os meus dois convidados. Chamei um. E agora vamos chamar outro. Luana, nossa estagiária, que sempre aqui nos acompanha. Muito boa noite a vocês. Estou aguardando aqui o professor Cláudio. Boa noite, Júlia. Me digam de onde vocês estão falando, de onde vocês estão, queridas. Animada para o papo, isso aí. Vamos aprender, vamos saber como nós, profissionais da comunicação, temos que nos posicionar nesse momento em que essa legislação é tão importante para que a gente possa se precaver, trabalhar a questão da imagem, não ter crises, né? Vou pedir de novo, então, doutor Júlio, para o senhor me pedir de novo, porque eu aqui está aguardando o Cláudio. Vamos ver se eu tenho mais sorte com o doutor Júlio. E a professora Solange só chamando aqui os alunos dela, provavelmente. Oi, Guilherme, boa noite. Oi, doutor Júlio. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Me Muito ouve, bom. me vê? Eu ouço, eu vejo, e quem nos acompanha, nos ouve e nos vê perfeitamente? Nos dê aí um feedback para a gente saber. Estão nos ouvindo bem? Jacareí participando. Boa noite, Luci. Agora eu preciso que o doutor Júlio, que o doutor Cláudio peça a autorização para eu poder aceitar ele aqui. Enquanto isso, vamos lá. Doutor Júlio é advogado, especialista em direito digital, assim como o doutor Cláudio Ramos, e nós já estamos aí namorando essa parceria, né, doutor Júlio, já há algum tempo, para falar sobre LGPD na comunicação. E como o profissional de relações públicas pode se posicionar nesse momento, como ele pode se preparar para o que vem aí com relação à LGPD. Antes disso, vou pedir para que vocês, o lado blogueiro de vocês, falem mais alto, peguem o aviãozinho que tem aí e envie para os seus contatos para que a gente tenha um bom público, porque esse assunto
é um assunto que muita gente não está se atentando, né, doutor Júlio, mas que ele vai pegar e vai pegar naquela parte que mais dói, que é o bolso. Exatamente. Bom, doutor Júlio, enquanto o doutor Cláudio não entra, a pergunta, o que é LGPD? Não pode ser aqui em juridiquês, nós somos Tá, da comunicação. falando em número de lei, né, data de publicação, não, nada disso importa. Exatamente. O que importa é Não, o seu impacto, né? exatamente. Em especial na comunicação, né? Aquele profissional de RP que está no primeiro setor, nas instituições do primeiro setor, dentro do governo, né? Uhum. E nas empresas. Boa noite, Carol Terra, grande RP e nossa parceira. Seja bem-vinda. Então, Marilisa, a LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aí a gente sempre gosta de começar a explicação a respeito dessa lei através dos direitos que ela trouxe para nós, né? Então, antes de mais nada, antes da gente falar em problemas, né, dos problemas que ela pode trazer, dos desafios e até oportunidades, né? Primeiro a gente precisa falar da parte boa, né? É uma lei que veio para instituir, né, para obrigar as empresas, né, de modo geral, a respeitarem os nossos dados pessoais, né? Porque isso tem um pouco a ver com a comunicação, né? A liberdade de expressão, a forma de você se expressar, a forma de você manifestar a sua personalidade, não é só através do que você fala, não é só através de como você se veste, né? Como você se comporta, mas também tudo aquilo que vem de você, todos aqueles dados pessoais que vêm de você, todos os seus hábitos de consumo, né, o que você, não só de consumo financeiro, tá? Porque a gente consome muita coisa, principalmente conteúdo, né? Falando em comunicação, a gente consome, nós somos ávidos consumidores de conteúdo, né? E tudo aquilo que a gente consome é registrado, é monitorado, né? Então, e isso compõe a manifestação da nossa personalidade, né? Compõe o que se chamou de o nosso corpo digital, né? Porque nós temos o corpo físico e nós temos também o corpo do ponto de vista da informação, né? E as informações que nos dizem respeito, né? Então, a lei veio para nos auxiliar e a nos ajudar a nos proteger de interesses às vezes, empresas que têm um poder aquisitivo muito maior do que nós, né, um poder econômico muito maior. Quem somos nós, né, perto das grandes empresas, das big techs, né? Mas, para isso, a lei, para nos proteger, a lei precisou estabelecer multas, né? E estabelecer direitos nossos, né? Então, em primeiro lugar, acho que o impacto principal é a constituição dos nossos direitos, que são: nós temos o direito de saber quais dados que as empresas têm a respeito de nós temos o direito de pedir a exclusão, né? Nós temos o direito de ter a opção de consentir ou não com a coleta de algum dado, né? Então, e isso pode parecer simples, né? Mas tem sido de extrema dificuldade para algumas empresas, né? Então, e essa parte, que aí é a parte que dói no bolso mesmo, que são as multas, né? Que é quando o titular, que nós nos tornamos titulares. Perante a lei, nós somos titulares. As pessoas físicas são titulares de dados pessoais. E as empresas que fazem uso dos nossos dados com finalidade econômica, elas são os controladores, né? Eu estou falando aqui, a Marilisa já sabe disso, porque a gente já conversou várias vezes a respeito, né, desse assunto, né? Fizemos, inclusive, um webinar no ano passado, que foi, Exatamente. assim, muita gente,
né? Eu estou Isso foi aqui bem bacana. tentando colocar o Dr. Cláudio, tá, gente? Mas 10-0 para minha tecnologia, tá? Eu sinceramente não estou conseguindo me encontrar. Mas vamos lá, doutor Júlio, eu estou acompanhando aqui Isso, vai acompanhando, eu vou falando e você vai tentando adicionar o Cláudio aí. Enquanto isso, a gente vai andando, né? E essa lei, ela trouxe diversos desafios para as empresas, né? Mas também é importante esclarecer que não são só as empresas que são obrigadas a seguir, né, os direitos dos titulares. As pessoas físicas que também realizam tratamento de dados, algum tipo de tratamento de dados, com finalidade econômica, também são obrigados a seguir essa lei. E aí, aqueles profissionais autônomos, ou até mesmo as pequenas empresas, né, empresas familiares e tudo mais, elas também têm que se adequar. E assim, o nível de consciência ainda é baixo, tá? A gente tem visto no mercado com relação a clientes, com relação a pessoas que nos procuram e tudo mais, a gente vê que ainda o nível de conscientização das empresas é baixo, mas ele só não é mais baixo do que o nível de conscientização dos titulares. Porque é a partir do momento em que os titulares acordarem para o fato de que eles têm esses direitos e começarem a exigi-los, a exigir o cumprimento, é que as empresas irão se sensibilizar, né? E a lei começa a funcionar, né? E aí aquela resposta de que se a lei vai pegar ou não, aí é a hora que vem a resposta dessa pergunta, né? Que sempre quando a gente faz assim, um bate-papo, alguém no chat aqui pergunta. Eu até não estou conseguindo ver o chat, eu queria poder ver, porque... Mas eu estou aqui acompanhando. Tá, eu já começo com essa provocação, tá, gente? A gente tem pouco tempo, então, para a gente aproveitar bastante, vocês têm que perguntar o que vocês querem saber, sabe? Tem que falar onde está doendo para que a gente possa, então, auxiliá-los, né, e dar alguma dica para tranquilizá-los a respeito dessas questões, tá? Então, aí... Tem uma pergunta que passou aqui que foi muito rápido, ó. Atu Braga, será que é Arthur ou Atu mesmo? Conta pra gente se é isso, se eu tô falando certinho e de onde que você tá falando. Olha, você acredita que a lei terá aplicabilidade efetiva, visto que o jeitinho brasileiro está aí para tentar burlar todo e qualquer sistema? É Arthur Olha, Braga, isso. Ele é nosso embaixador. Oi, Arthur, boa noite. O Arthur já foi naquela pergunta que é a pergunta na que jugular. Que é se a lei vai pegar ou não. A gente não quer começar a se preocupar com essa lei se a gente não sabe se ela vai pegar ou não, né? Né? Sim. Mas, assim, a minha opinião, ela é baseada, assim, já em fatos históricos e coisas que a gente já tem visto, né? Do ponto de vista histórico, essa lei, ela se assemelha muito com o Código do Consumidor, né? E quando ele veio, também se fez essa questão. Nossa, mas é tanto direito assim. O consumidor que era acostumado a não ter direito nenhum, né? Ele falou, nossa, né? E aí acabou que isso mudou, né? A forma como o Código do Consumidor mudou a forma como as empresas tratam, né? As pessoas. E o Código do Consumidor pegou a partir do momento em que as pessoas, os consumidores, começaram a exigir os seus direitos. Com a LGPD vai acontecer a mesma coisa, né? Nós, como titulares, no dia a dia, vamos começar a exercer esses direitos, com aquele e-mail de spam que chega, com aquela ligação de telemarketing que chega, né? Com aquelas, às vezes, alguma propaganda que aparece, né, em algum lugar, com alguma coleta indevida de dados. A gente vai começar a exercer isso. É porque o grau de conscientização ainda é baixo, mas a partir do momento em que começarem a surgir também fatos relevantes a respeito disso, né, e eles já têm começado, mais assim, externamente na Europa, né, mas aqui no Brasil já existem também multas com relação
a violação de dados pessoais antes mesmo da LGPD, porque o Código do Consumidor já previa um certo grau de proteção, não com o nível de detalhe como uma lei específica que é a LGPD, mas o Código do Consumidor já serviu para que o PROCON aplicasse multas com relação a bancos que coletavam os dados e distribuiam entre outras empresas de crédito. Isso. Então, existem casos. Existem casos nesse sentido, né? A professora Solange, que está sempre aqui com a gente na live, inclusive um abraço para ela, para Monique, lá do Rio Grande do Sul, para Andréa Nakane, nossa conselheira, ela diz o seguinte, a professora Solange, essa lei tem fiscalização efetiva em relação aos órgãos públicos, como, por exemplo, o INSS, que é uma autarquia, e vende o mailing dos aposentados. E os bancos ficam ligando, oferecendo empréstimo consignado, não só para a professora Solange, mas os meus pais também, que são aposentados, isso é algo que acontece direto. Como que funciona nesse caso? Isso é muito grave, e isso acontece mesmo. E a LGPD, ela veio para obrigar, inclusive, o poder público a respeitar os direitos dos titulares. Tá? Então, e essa lei, e é inclusive por conta dessa razão, é que eu imagino que as multas administrativas, né, as multas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, elas foram postergadas, né, o seu efeito está suspenso até agosto, né, porque o poder público ainda não se adequou, né. O INSS, ele vai precisar passar, e ele está passando, né, a gente sabe que eles já começaram com o trabalho, todo o poder público federal, a gente sabe que já está se adequando, inclusive eles têm o método deles está publicado no site, né, do governo federal, justamente com material muito extenso, sabe, a respeito de como os órgãos públicos devem se adequar à LGPD, e lá tem modelos de tudo, de todos os documentos que são necessários, porque justamente inclusive o poder público pode ser multado, sabe, e as multas a gente sabe que pode chegar na casa dos milhões. Então, assim, realmente, e é necessário, apesar de tudo, é necessário, porque o INSS, por exemplo, no caso que a colega trouxe aqui, né, a gente não sabe se o INSS compartilha os dados com outras empresas, né, ou se algum funcionário lá dentro, ou alguém que tem acesso legítimo ao sistema, né, está ganhando, né, um dinheirinho aí vendendo essa base de dados, que ela tem um perfil, né, a pessoa que é assistida pelo INSS, ela tem um perfil, e existem empresas que têm interesse nesse perfil. Então, essa informação tem valor econômico. Sim. Doutor Júlio, eu vou tentar desconectar o senhor e ver se eu consigo chamar o senhor e o doutor Cláudio juntos. Vamos fazer o teste? Tá bom, aguarda aqui. Vamos lá. E aí, enquanto eu faço isso, eu vou lembrar Deixa eu ver como é que eu tiro... Eu vou sair, então, para te facilitar, eu já saio. Peraí. Você muito não obrigada. Ter que tirar daqui, que às muito vezes, obrigada. Eu só vou sair, tá? Eu vou sair. Tá Peraí, bom. deixa Hoje tá 10-0 aqui. Muito bom. Ai, gente, vocês precisam me dar uma aula. Doutor Cláudio, já achei. Agora vamos assar o Júlio, que eu não estou vendo ele aqui. Eu queria contar uma propaganda, eu não sei se vocês já chegaram a ver, é uma propaganda, dois caras se encontram, lá, ele não me dá a opção de eu chamar os dois, deixa eu ver se eu consigo adicionar o Dr. Cláudio. Dois caras se encontram na rua. Oi, Dr. Cláudio.
Ah, consegui entrar. Eu acho que é um de cada vez só, não sei. Acho que dois advogados, acho que não aceito, não. Era o Júlio que tava empatando aí, ó. Mas, ó, eu tô ouvindo o senhor, mas não estou vendo. Oh, meu Deus, olha aí. Ele tá aqui, ó, processando. Vamos novo. ver se o senhor entra enquanto eu conto essa propaganda. E eu também tô ouvindo aqui o retorno da minha voz. O senhor tá de fone? Sim, fone de ouvido. É. Bom, vamos lá. Então, enquanto conecta aqui, eu quero contar para vocês dessa propaganda e aí me falem se vocês se vocês já viram essa propaganda em que um cara encontra com outra pessoa e na camiseta tem o CPF, o RG, o celular e o cara fala pro outro, você é fulano de tal? Esse é meu RG, esse é o meu CPF, só tá faltando a sua digital para eu ter a coleção completa. Então, assim, é um absurdo, né, o que acontece hoje com os seus dados. E eu quero saber de casos, né, se nós já tivemos multas, como é que acontece. Olha, gente, Dr. Cláudio não entra, eu acho que é alguma configuração. Ah, Oi. é a campanha do Itaú, Carol, isso mesmo. Eu não consigo ver o senhor. Olha só, agora tem a voz, não tem a imagem, tá uma loucura hoje. Eu tô tentando Vamos ver aqui, se eu consigo. juro. Vamos ver se eu consigo chamar o Dr. Júlio. Tá. E aí, gente, eu morro de dar risada, porque impressionante, né? E a professora Solange está falando, né? São vários telefones diferentes, isso mesmo, eles querem pegar você de qualquer jeito. Olha, eu acho que é muito advogado para uma live só. O Cláudio ainda está aqui? Eu estava ouvindo ele. É então, mesmo. Mas vamos lá. Doutor Júlio, o que é importante? A gente tem aqui muito profissional de comunicação nos acompanhando. O nosso tempo é pouco, a gente depois pode até fazer uma nova live falando sobre isso. Qual é a preocupação que o profissional precisa ter hoje? Né? Qual é a visão que ele tem que ter para que essa empresa não tenha um problema com relação à LGPD dentro da sua organização? Quais são os principais passos? Em primeiro lugar, ele vai se conscientizar como titular, né, dos seus direitos, então aí ele já vai ter uma base do que ele pode esperar dos titulares, né? Então, em primeiro lugar, sendo uma agência, né, de comunicação ou alguém que trabalha, uma empresa que trabalha no ramo de comunicação, ela precisa se atentar para os dados que ela possui de outras pessoas, né? Esse é o primeiro passo para que ela consiga entender em que grau que ela está nisso, qual que será o grau de dificuldade, né? Quais são os riscos envolvidos. Então, ela precisa entender. E, geralmente, os dados que a gente possui, primeiro, são os dados dos funcionários, né? As empresas possuem os dados dos funcionários. Mesmo se for um profissional autônomo, às vezes, da área de comunicação, ele, às vezes, tem algum prestador de serviço, né? Ele tem uma equipe, né? Então, ele precisa primeiro tomar consciência daquilo que ele controla, e por isso que a lei chama de controlador mesmo, né? A empresa ou a pessoa que possui dados de outras pessoas, né? Dos titulares. Então, em primeiro lugar, ele faz esse levantamento, né? E aí ele precisa também se preocupar em estar apto a atender aos pedidos dos titulares, né? As requisições, né? Como se fala, né? As requisições dos titulares, que por exemplo, a mais básica delas é o pedido de saber quais são os dados que a empresa
possui sobre ele, né? Eu, por exemplo, eu recebi esses dias um convite para participar de um curso, né? Certo. Aí eu enviei um e-mail assim, eu não me recordo de ter... eu faço alguns cursos, né, que a gente, que eu participei, mas eu não me recordo qual que teria ligação com aquele assunto. E aí eu mandei um e-mail, falei assim, olha, eu não me recordo, queria saber de onde que vocês pegaram os meus dados, se eu dei para vocês, porque eu realmente não lembro. Não foi para causar terrorismo nem nada, foi só Sim. para entender mesmo, né? Provavelmente era legítimo, tá? Pela quantidade de cursos que eu faço. Então, eu só queria saber de quem, né? Saber como que funcionou isso. E aí eu recebi um e-mail de volta assim, olha, nós trabalhamos... como foi a resposta? Eu não sei te dizer, mas nós já excluímos os seus dados, né? Aí eu falei, mas eu não pedi para excluir os meus dados, eu respondi de volta, né? Porque a exclusão também, Olha o ela tem que medo. ocorrer. Eu não pedi, talvez eu queira ficar, né? Eu só queria saber. Então, assim, o pessoal ainda está meio despreparado. E essa área de marketing digital vai ser muito afetada, tá? Não vai acabar, não é uma coisa que vai fazer com que esse mercado deixe de existir, mas ele vai ter que se preparar muito mais, né? Porque o marketing digital hoje ele é feito de forma muito intuitiva, né? Eu pego essa base de dados, eu trabalho ela, né? Eu vejo quantos leads voltam, faço funil de venda e tudo mais. E agora eles vão ter que parar um pouquinho, respirar, falar assim, olha, gente, a gente agora precisa entender como que a gente vai fazer, por exemplo, uma simples landing page, né? Como é que a gente vai fazer uma campanha e ter um formulário lá onde a pessoa coloca o e-mail, o telefone para indicar que tem interesse, né? Isso já não pode ser feito de qualquer forma, né? Ainda, como o nível de conscientização ainda é baixo, com os titulares, então as empresas também essa demanda não chegou na realidade. E também por conta que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não começou a aplicar as sanções previstas na lei, então ainda está meio devagar. Mas já existem empresas, principalmente aquelas maiores, que têm um senso de aversão maior ao risco, né? Elas já estão fazendo estudos, já estão se adequando com relação a isso, né? Então, assim, e eu vi, inclusive, desculpa, eu vou fazer uma pequena observação, que eu vi uma pergunta passando aí, daquela questão do INSS, falando, A olha, questão da multa. como que a gente faz para denunciar? Denunciar, né? isso. Aí isso é uma coisa também que as pessoas ainda não sabem. E a partir do momento que elas começarem a realizar as denúncias, aí a coisa vai começar a funcionar. E é por isso que eu acredito que a lei vai pegar, como o conselheiro aí, ele perguntou, né? Então, Foi a professora Solange. foi a professora Solange, né? Isso. E aí, então, respondendo à pergunta dela, no site da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, lá tem um botão assim, denúncia. Você clica lá e conta a sua história. Fala, olha, eu recebi uma ligação, eu estou recebendo mensagem no WhatsApp oferecendo tal coisa, você faz a sua denúncia, né? Aí a Autoridade Nacional irá, então, investigar o assunto, provavelmente vai convocar essa empresa para se manifestar, né? Uhum. Vai exigir dela alguns documentos. Aliás, a primeira pergunta que ela vai fazer é assim, quem é o seu encarregado de proteção de dados? Porque é uma figura também que a Lei Geral de Proteção de Dados criou, que é o encarregado de proteção de dados, né? O que esse encarregado faz? Olha só como que a lei define o encarregado de dados. Ele é um canal de comunicação entre o controlador e os titulares, e o controlador e a autoridade nacional. Então, veja bem, entendeu?
Não é um nome bonito, encarregado de Não, dados. não. Mas O nome da lei europeia é mais bonito, é o DPO, né? Que é DPO, Data Protection Officer. Então, ele é um officer, né? Então, já é bem mais bonito. Mas assim, eu acho que as pessoas têm utilizado o termo DPO aqui no Brasil com muita frequência. Esse DPO, ele é obrigado a existir em todas as empresas, em todas as organizações, a figura desse DPO. Sim, todos os controladores, todas as empresas que controlam dados, ele precisa. A lei, ela tem uma brecha para que a autoridade nacional ela venha estabelecer com mais detalhes, né? Inclusive com relação a microempresas, né? Quais serão as exceções que serão aplicadas, né? Ela tem, isso vai acontecer em um momento, até o momento não aconteceu. Eu acho até importante que, nesse primeiro momento, realmente seja um momento de conscientização, né? Inclusive, a NPD se manifestou publicamente nesse sentido, falou assim, olha, no começo, a gente vai começar só com advertência, a gente vai, né, trabalhar muito forte a conscientização, né? Então, aí acredito que aí com o amadurecimento, né, da discussão na comunidade, aí irão se estabelecer aí exceções, provavelmente para as microempresas, mas até o momento não existe isso. Mas, doutor Júlio, existe alguma exigência para ocupar o cargo de DPO dentro da organização? Ele tem que ser formado em administração? Existe? Não existe um perfil, né, pré-estabelecido. E cada empresa tem indicado um perfil diferente de acordo com a sua necessidade, né? Tá. O que a gente sempre busca indicar, né, das competências que ele deve ter um pouco de conhecimento de segurança da informação, não precisa ser aprofundado, mas o suficiente para que possa se analisar e discutir sobre os riscos relacionados à segurança da informação, porque a privacidade e a proteção de dados, ela não é possível ser alcançada hoje em dia sem segurança da informação. Tá? É uma coisa montada em cima da outra. Tanto é que a ISO, né, a norma técnica de privacidade, ela é em cima da norma técnica, ela é derivada da norma técnica de segurança da informação. Então, tem que ter um perfil de segurança da informação, só rapidinho, tem que ter um pouco de conhecimento jurídico, mas não é um conhecimento que é exclusivo dos advogados, né? Uma leitura da lei já irá preparar de forma suficiente alguém para poder ajudar a empresa, e tem que ter também, a gente sempre indica que tem um perfil de comunicação, justamente por conta dessa, né, da própria definição do encarregado de proteção de dados pessoais. Ele precisa saber lidar com as pessoas, tanto dentro da empresa, porque ele vai precisar interagir com vários departamentos, vai interagir com o RH, com o comercial, né, com o marketing, com tudo mais, e ele precisa interagir de dentro para fora também. Então, inclusive em momentos de crise, como no caso de resposta a incidentes de informação, que aí começa a entrar a imprensa no meio, porque antigamente não existia uma imprensa especializada em segurança da informação. Hoje existe. Hoje vazou uma coisinha assim, já tem e-mail chegando de um monte de lugar. Então, a gente sempre indica que para as empresas procurar alguém que tenha alguma competência na área da comunicação também. Doutor Júlio, a gente já, o doutor Cláudio falou que está assistindo de camarote. Doutor Júlio, daquilo que a gente já conversou, a gente já teve algumas conversas com relação ao profissional de RP, como ele atua, a importância dele dentro das organizações. A gente poderia trabalhar o profissional de RP para ocupar esse cargo de DPO?
Sim, sim. E eu acredito que o grau de investimento, né, que ele terá que fazer para chegar nesse nível não é o grau de esforço, né? Porque investimento não é só dinheiro, investimento é tempo também, né? Sim, Então, o claro. grau de esforço que ele terá que fazer não é muito grande, tá? E é um profissional que ele, a demanda hoje não existe tanto por falta da De, conscientização dos sim, titulares e dos controladores, mas vai chegar um momento em que a demanda sobre esse profissional vai subir de forma exponencial. E não existirão profissionais no mercado com a qualificação preparados. preparados para atender essa demanda. Então, e eu acho que o profissional de RP, de relações públicas, ele já tem um bom caminho andado, né? E ele tem também uma vantagem sobre os profissionais de segurança da informação e os advogados, né? Ele tem a parte da comunicação, que eu acho que é uma competência muito mais difícil de se adquirir do que as outras, tá? Perfeito. Todas têm o seu mérito, têm sua Claro. dificuldade, né? E claro que existem grandes profissionais de segurança da informação que são excelentes em comunicação, mas é uma opinião pessoal, tá? Eu acho que o profissional de relações públicas ele tem uma vantagem aí para poder poder atender essa demanda Legal. com pouco esforço. Ó, a Carol Terra está perguntando o seguinte: comente o impacto nos mails que temos, imprensa, influenciadores e até funcionários. Temos que pedir autorização para o envio de comunicações? Olha, é importante, porque é importante estabelecer o seguinte: nós estamos passando por uma fase de conscientização. Essa lei não existia e os negócios já existiam, os mailings já existiam, né? Como que isso fica? O seu mailing ele passou a ser ilegal de uma hora para outra, né? Então, não é bem isso. O seu mailing, ele precisa passar por uma fase de saneamento, né? Então, acho que na primeira oportunidade que você tiver, você precisa apresentar para ele a política da sua empresa com relação à proteção de dados pessoais, né? E nela é muito importante que se tenha o foco em informar ao titular os seus direitos e a forma de exercê-los. Tá? Então, o seu próximo e-mail provavelmente vai acompanhado de um aviso, falando assim, olha, nós atualizamos a nossa política de privacidade, né? E nós convidamos você a conhecê-la. E também, aí terá que se fazer uma análise caso a caso, mas caso seja necessário o consentimento, e é muito provável que seja necessário, essa já é uma oportunidade de pegar o consentimento informado, né? Porque o consentimento ele nunca é induzido. Tem isso também. O consentimento ele não pode ocorrer de qualquer forma. Ele ocorre ele é uma decisão informada, né? E ele também não pode ser induzido. Por exemplo, se você vai mandar o e-mail convidando ele para conhecer a sua política de privacidade, e aí lá o botão de eu concordo já estiver preenchido, isso é considerado... Aqui no Brasil ainda não se tem histórico sobre isso, mas lá fora... É uma isso indução. é considerado uma indução. Então ele tem que ficar desabilitado e a pessoa tem que ir lá e apertar e falar assim, não, eu concordo, né? E eu concordo com a política de privacidade e ele envia. E essa informação precisa ser registrada, não é só um botão que ele aperta para satisfazer ele, não, essa informação vai ter que ir, mas assim, as grandes ferramentas de mailing, né, elas já possuem essa funcionalidade, né, de capturar, de coletar o consentimento, tá? Muitas delas já têm. Essas que já são usadas já em grande escala, né?
Doutor Júlio, a Miciele pergunta o seguinte, obrigada aí pela sua audiência, Miciele. O termo de consentimento em forma de pop-up no site tem validade? Funcionários precisam assinar um termo de consentimento? Acho que a Carol também já pergunta isso mais ou menos, né? A definição de controlador e encarregado precisa ser documentada? A última pergunta qual é? Se a definição de controlador e encarregado precisa ser documentada. O encarregado ele é nomeado, né, formalmente para o cargo, ele tem as suas atribuições, né? Inclusive, o primeiro passo realmente é esse. O controlador ele não precisa de nenhuma formalidade para se declarar um controlador. O controlador, o elemento que te define como controlador é ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que trata dados com finalidade econômica. Você não precisa assinar nada, você já é um controlador. Certo. Né? Uhum. E as outras perguntas eram? Ela fez 3. O termo de consentimento em forma de pop-up no site tem validade? Ele tem validade se foi dada a oportunidade do titular se informar. Né? Um botão, um pop-up dizendo assim, eu concordo, sem nada, assim, que eu apoie, ele pode ter a sua validade discutida. Então, o pop-up, ele geralmente já tem que, pelo menos, indicar, assim, dar a chance do titular conhecer a política de privacidade, porque ele não pode consentir com uma coisa que ele não conhece. Então, se você mostra para ele, a nossa política de privacidade, o link está aqui, você concorda com ela, né? Aí isso pode, tá? Agora, tem que se tomar esse cuidado mesmo. E ela fez uma última pergunta que eram 3. Funcionários precisam assinar um termo de consentimento? Essa é uma questão interessante, porque a relação de trabalho é um contrato, né? Certo. E uma das justificativas legais para o tratamento é a existência de um contrato, é para o seu cumprimento, né? Então, em tese, o funcionário ele não precisa dar o consentimento, porque aqueles dados que o empregador está coletando, o empregador é obrigado a coletar para cumprir obrigações. Para cumprir obrigações fiscais, previdenciárias, né, de alguma outra regulação específica, né? Porém, existem coletas que, aliás, nem tanto coleta, né? Mas o compartilhamento de dados da empresa, por exemplo, com a empresa que presta assistência médica, né? Médica. O convênio médico, o convênio médico é um compartilhamento que ele é feito, às vezes, como um benefício. Então, ele não é, assim, essencial. O funcionário ele pode optar ou não, porque ele já pode ter um outro convênio que é mais vantajoso. Então, para esse compartilhamento, aí a gente sempre indica que se colete um consentimento específico, né, para esse compartilhamento. Só que a empresa só poderá saber quais os consentimentos que ela precisa pegar do seu funcionário se ela fizer aquela análise de quais dados que ela tem, por que razão ela tem, com quem que ela compartilha. Doutor Júlio, na Europa, essa já é uma legislação que já existe, que já está em funcionamento, como muitas outras coisas, né? Que aqui no Brasil não caminham, não são levadas tão a sério, ou nem são consideradas importantes, que é essa questão do direito. E eu já li que algumas empresas, quando vão fechar contratos com outras, questionam sobre essa legislação. E aí nós, profissionais de relações públicas, temos que sempre ver as oportunidades. Então, eu ter fazer parte, ser DPO, né, de uma organização em que ela está
protegendo os dados pessoais dos seus colaboradores, dos seus clientes e respeitar esses dados é um ponto positivo quando se vai fazer um negócio internacional, correto? Sim, é um ponto positivo. Inclusive, a maior parte da demanda hoje por consultoria de adequação, né, às regras da LGPD, ela vem de empresas que são fornecedoras de empresas ou estrangeiras ou empresas grandes nacionais, né, que também já se adequaram, né, com a LGPD, por conta de que esses grandes tomadores de serviço estão exigindo de seus fornecedores aditivos contratuais, né, estão exigindo declarações de conformidade, né? Aí o fornecedor vai lá, ele declara que está ok, ele assina o aditivo e aí sai correndo atrás de uma consultoria para se adequar, né? Então, é bem isso que você falou, e isso é uma vantagem, né? Isso está afetando, às vezes, processos de seleção de fornecedores, porque se tem 2 fornecedores, um está ok com a LGPD, o outro não sabe o que é, um tem um DPO, né? Um tem um encarregado, o outro não tem, principalmente na área da comunicação, sabe? Às vezes marketing, vendas, as empresas Isso faz total diferença. Faz total diferença, total diferença. Hoje Assim em dia como já a questão do compliance. Sim, exatamente. Inclusive, a LGPD ela é uma norma pela qual a empresa tem que aderir, né? Tem que estar em conformidade. Compliance é estar em conformidade, né? Então, as empresas que têm as empresas que tomam serviços, né, que contratam serviços de empresas na área da comunicação, que tem um compliance elevado, com certeza esse requisito de proteção de dados ela estará incluída. Então, às vezes, nas primeiras negociações, eles já pedem já perguntam como que é a política de privacidade, já perguntam se tem um encarregado de proteção de dados, perguntam como que é o mapa de tratamento de dados. Em alguns casos eu já vi empresas solicitarem isso de agências, assim, olha, como que funciona aí o caminho do dado pessoal do meu lead aí dentro, né? Para eles validarem com o jurídico deles, com o DPO deles. Então, e aí também tem a questão de onde esses dados estão guardados, se eles estão na nuvem, se eles são guardados em grandes suportes físicos, tudo isso é algo que o DPO precisa trabalhar dentro dessa proteção de dados. Isso, o DPO ele precisa saber tudo sobre o dado pessoal, né? Ele precisa saber como ele foi coletado, por que razão ele foi coletado, né? Qual que é a finalidade, porque o ponto central da LGPD é a finalidade, né? Você está tratando o dado pessoal de alguém para uma finalidade específica. Para aquela finalidade você tem autorização, fora daquela finalidade você não tem. Então ele precisa saber, além disso, ele precisa saber por quanto tempo essa informação vai ficar armazenada. Às vezes coincide, na maior parte das vezes coincide com o cumprimento da finalidade. Cumpriu-se a finalidade, já acabou a justificativa daquele dado ficar lá. Aonde está armazenado, né, que é essa questão que você levantou, se é num data center local aqui, se é num data center remoto, se é num data center no estrangeiro, e a lei ela estabelece que caso seja armazenado num país estrangeiro, precisa-se coletar um consentimento específico do titular para que ele concorde com esse armazenamento fora, né? E por isso que os grandes provedores desse tipo de serviço, a Amazon, a Microsoft e o Google, eles montaram sites locais, né? Montaram estruturas baseadas aqui no Brasil para
para atender essa demanda, porque geralmente, por exemplo, quem contrata uma Amazon, né, um web service da Amazon, geralmente era lá fora, antigamente. Agora não, eles já estão se localizando aqui justamente para se adequar à lei e não perder cliente, né? Também. Sim, então, sim. Então ele precisa saber isso daí, precisa saber com quem ele compartilha, com quem a empresa está compartilhando e por que razão ela está compartilhando esses dados. Esse compartilhamento. Olha que interessante. O Felipe Pimenta, ele dá uma contribuição muito legal e temos aí uma live internacional. O Felipe mora na França e ele diz o seguinte: realmente a proteção de dados pessoais é um tema levado muito a sério. Fechei recentemente conta em um banco e eles falaram o tempo que guardam a informação. Então, comprova aí o que nós estamos discutindo aqui. Exatamente. É muito importante. Inclusive, essa questão, esse caso prático que ele trouxe, esse tempo em que o banco vai continuar armazenando é por conta que existem regras, né, do mercado financeiro, né, com relação a bancos que eles precisam seguir, inclusive existem dados, por exemplo, que eles podem até nunca serem apagados. Tá? Existe, aqui no Brasil, dependendo da ocasião, né, você, principalmente no caso de registros trabalhistas, né, por quanto tempo a pessoa trabalhou, alguns registros são necessários à guarda por 30 anos. Né? Então, é importante, um dos trabalhos do encarregado é ajudar também o controlador a fazer esse mapeamento aí, e identificar por quanto tempo vai ficar armazenado cada coisa. Bom, e é importante agora dizer para vocês que o Conherp tem trabalhado, né, já desde o começo dessa sua gestão transparência, oferecer aos nossos registrados e aos estudantes de RP possibilidades de desenvolvimento, de crescimento. As lives têm esse objetivo de trazer assuntos pertinentes à profissão. E aí nós temos uma parceria que nós fechamos com a Colis, que é uma organização que oferece cursos à distância também, específico é esse que nós estamos trabalhando junto com a Colis, sobre LGPD na comunicação. Então, o Dr. Júlio e o Dr. Cláudio, dias 28 e 29, né, são aulas ao vivo, em que vocês vão poder conhecer como que é a questão da LGPD especificamente na comunicação. Então, já preparem aí as suas perguntas, já vão bombardear o Dr. Cláudio e o Dr. Júlio. Aluno, independente que se esteja em São Paulo ou não, 50% de desconto. Registrado do conselho, 10% de desconto. Então, é uma maneira de vocês se atualizarem. Eu, particularmente, vejo como até mesmo uma possibilidade de uma consultoria especializada em LGPD, porque o RP ele tem que estar à frente, né? Sempre estar à frente, e é aquilo que o Dr. Júlio falou. Vai existir uma demanda, vai existir uma procura, vai se ter uma exigência e nós não teremos profissionais preparados para isso, né? Doutor Júlio, deixa o pessoal com água na boca para falar um pouquinho do curso. Esse é um curso da Collins, né, em que eu e o Cláudio, a gente vai ministrar ele aí nos dias 28 e 29, né? É isso, né? Isso, exatamente. 28 e 29, né? Esse curso ele surgiu essa ideia desse curso surgiu de conversas com o Conherp, né? Da necessidade que o Conherp tem buscado trazer informações de valor, informações relevantes para o profissional. E a gente, então, juntos, a gente pensou, olha, não, acho que seria legal a gente fazer um curso de LGPD voltado para a área da comunicação, em específico, né? Então, assim, eu fico muito honrado em
em poder ministrar esse curso com vocês. Eu tenho aprendido muito também com as nossas reuniões, né? A gente tem conversado muito com a Marilisa, as outras pessoas da equipe, a gente tem tentado auxiliá-los, né, em questões relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados. E, assim, eu tenho a convicção pessoal de que o profissional a competência, né, da comunicação, a competência do profissional de relações públicas, ele ajuda em muito as empresas nesse momento, né? Ela vem realmente, ela cai com uma luva, principalmente em casos de incidentes de segurança de informação, né? De incidentes de vazamento de dados, que são crises, né? E eu acredito que muitos dos profissionais de relações públicas, eles são procurados em momentos de crise, né? Para ajudar a administrar, né? Sim. Uma crise. Então, assim, Exatamente. Existem questões específicas relacionadas ao vazamento de dados. Por exemplo, ocorrendo um vazamento, a autoridade nacional precisa ser notificada em 48 horas. Né? Agilidade. Precisa de uma agilidade. Então, é preferível que alguém da área da comunicação já componha, né, a equipe da empresa, já esteja envolvido, já conheça, para já poder auxiliar a empresa nesse quesito. Então, vai ser uma oportunidade também que eu vou aprender muito com vocês, né, com os profissionais da área da comunicação, com os profissionais de relações públicas. É uma profissão que eu admiro muito e eu espero ter a oportunidade de conhecê-los melhor lá no curso, tá? Então, com certeza. E aí, doutor Júlio, o senhor, que provavelmente é muito procurado por grandes empresas, vai dizer, olha, um perfil muito importante para a DPO é um profissional de relações públicas, né? Que sim, não vai permitir que você não tenha uma crise, ou se tiver, que ela seja sanada da melhor maneira, né? Professora Solange e o Arthur. A professora Solange está perguntando, professor, tem desconto? A gente está aqui com a Roselaine, né? Nossa querida Rose. Rose, tem desconto especial para professor? E aí, amanhã, como nós sempre fazemos, né, nós vamos colocar um post aí nas nossas redes sociais para que possam seguir a Colis, que possam seguir aqui os nossos canais, e vamos sortear uma inscrição para o curso que vai acontecer dia 28 e dia 29. Tá? Então não perca, eu acho que é uma ótima oportunidade para você se preparar para o novo, né? E a Carla Testa, que também é nossa parceira, né? Assim como a Michele, está falando, olha, de olho no tema, o programa Empregabilidade, tá bom? Gente, nosso tempo se esgotou, vou deixar aí as últimas palavras para o senhor, doutor Júlio. Vamos depois marcar novamente aqui um encontro para falar um pouco mais. Encontro vocês na semana que vem, aqui mesmo, nesse bate-canal, bate-horário, para a gente falar sobre assuntos pertinentes. A Rose está falando, professor, entre em contato. Legal, obrigada, Rose. Ouviu aí, professora Solange? Entre em contato aí com a Colis. Então, as suas últimas palavras. Para mim, foi uma honra estar aqui com vocês. A gente fez um outro evento no passado, né? Um webinar, onde a gente teve mais tempo, né? Hoje, infelizmente, a gente tem um outro evento, eu e o Cláudio, nós temos outro evento agora em seguida, mas eu fico à disposição, tá? Para um eventual, outro webinar, com às vezes um pouco mais de tempo, às vezes com alguma pauta específica, né? Vocês podem encaminhar ao Conherp, né? A necessidade de vocês, a necessidade das suas agências, e no que a gente puder ajudar, a gente está à disposição, tá? Para mim e para o Cláudio também, será uma honra poder participar e poder contribuir de alguma forma, tá? E quanto ao curso, eu espero vocês lá, e para conhecê-los melhor, para entender um
pouco melhor também as questões que vocês têm vivido no dia a dia, sempre uma oportunidade de crescimento, né, mútuo.